Bom dia, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Policial Federal Scandiuzzi. Boa semana a todos. Hoje eu resolvi fazer um vídeo em homenagem até a um amigo que foi assaltado ontem. Ele foi assaltado, levaram celular, levaram algumas coisas, e eu não tive nem a coragem ainda de ligar para ele e falar para ele que ele só tem 5% de chance de ver esse bandido que assaltou ele e de ter o seu celular e os seus pertences recuperados. Infelizmente, a gente passa por um caos na segurança pública, um caos que é visível, mas que alguns insistem em mascarar de alguma forma. Para mim, no meu entendimento, e acho que é no entendimento de muita gente, nós temos um problema sério no nosso modelo investigativo que não responde, na medida que deveria, às solicitações da população. Na medida que as polícias investigativas não conseguem responder à sociedade, prendendo as pessoas, elucidando os crimes e levando eles com provas robustas às condenações, acontece isso que a gente está vendo, essa desconfiança geral muito correta com relação à segurança pública. E aí, pessoal, a gente entra numa questão que para mim é fundamental. Poder e força. Esse é o nosso assunto de hoje. Para a gente entender a questão do poder e da força, eu queria fazer um comentário. Muitas vezes a gente trata e vê tratar a segurança pública, as entidades investigativas, como polícia judiciária. E aí, para mim, é uma grande confusão, talvez até proposital, de tratar a polícia investigativa como polícia judiciária. Só que para isso a gente precisa estabelecer uma relação entre poder e força. Poder, quem detém o poder é o judiciário. Vamos dar um exemplo claro? O poder judiciário, ele tem como base o tripé da justiça, onde se discutem as coisas, é composto pelo advogado, pelo Ministério Público e pelo juiz, e ao final desse processo todo, o juiz vai dar uma sentença nos casos. Então vamos dar um exemplo de um crime qualquer, onde um determinado juiz deu uma sentença de prisão. O juiz tem o poder de determinar essa prisão. Mas o juiz não tem a força, a estrutura de força para efetuar essa prisão, efetivamente. Então, o judiciário, ele detém o poder de mando, o poder de condenação, o poder de determinar o uso da força. Só que quem detém a força são as instituições policiais. Então, quando a gente vê assim, na estrutura do judiciário, existe juiz, Ministério Público, advogado, e lá embaixo a execução do poder. Na figura do legislativo, a gente tem legislativo, as polícias investigativas, né? E a gente tem o uso da força. Onde está estabelecido isso? Se nós pegarmos a Constituição Federal, em primeiro lugar a gente precisa ver essa partezinha verde, que já tem uma diferenciação bem grande. Ó. Vocês podem notar que a Polícia Federal está instituída em carreira única, e as polícias civis, a Constituição fala na carreira de delegado, que está separada da carreira dos outros policiais. Isso aí a gente vai abordar num próximo ponto. Mas o que interessa para nós é o seguinte: atribuições da Polícia Federal. Lembrem, as polícias investigativas detêm a força. Atribuições da Polícia Federal. Polícia Federal, item 1 do parágrafo 1º, fala que ela tem como atribuições apurar as infrações penais.
E lá embaixo, no quarto, ela fala exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária. Tá vendo que tem duas coisas previstas na Constituição? Primeiro, apurar os crimes e depois exercer as funções de polícia judiciária. São duas coisas distintas. Mas lá embaixo, no parágrafo 4º, fala das polícias civis. E as polícias civis falam a mesma coisa, olha lá. Exercer as funções de polícia judiciária e apurar infrações penais, exceto as militares. O que a gente pode deduzir disso tudo? As polícias civis dos estados e a Polícia Federal exercem a força que o Poder Judiciário não dispõe. Exemplo, lembra aquele caso que o nosso juiz condenou a pessoa? O juiz detém o poder de condenar essa pessoa. Concorda comigo? Só que o juiz não tem na estrutura do judiciário uma polícia que vá cumprir esse mandado de prisão. O que ele faz? Ele determina para que a polícia, se for um juiz federal, ele determina para que a Polícia Federal cumpra e exerça essa função de polícia auxiliar do judiciário. Se for um juiz estadual, o que ele vai fazer? Ele vai determinar para que as polícias estaduais cumpram essa prisão em auxílio ao Poder Judiciário. Então a polícia judiciária, que as polícias civis e a Polícia Federal exercem, elas são polícias de auxílio no cumprimento das ordens do Poder Judiciário. Elas não estão afetas a decisões jurídicas por parte da polícia. Não, ela é simplesmente uma mão de força para cumprimento dessa ordem judicial. E aí tem o outro parágrafo, tem os outros itens da Constituição, que são os itens que a polícia tem o seu poder investigativo. Vejam aí, ó, na Polícia Federal, apurar infrações penais, investigar. Técnico científico. Lá embaixo, no parágrafo 4º, as polícias civis apurar infrações penais, exceto as militares. Apuração, investigação, técnica e ciência. A mesma coisa. Então, meus amigos, as coisas são bem separadas. Quando a gente escuta, poxa vida, a Polícia Judiciária da União, dá a impressão que a polícia ela é vinculada ao mundo jurídico, né? Uma coisa assim, né? Mas se a gente começar a entender mesmo o mecanismo policial, o mecanismo que gira em torno disso, eu vou trazer para vocês o caderno didático, uma reunião que aconteceu em 2014, para que vocês entendam o sentido disso que é falado, né? De se tratar sempre por polícia judiciária. Em 2014 aconteceu em Vila Velha, no Espírito Santo, uma reunião dos delegados de Polícia Federal, onde surgiu um caderno temático. Eles criaram um caderno temático e ali eles começaram a cuidar do termo empoderamento do delegado de Polícia Federal. Olha que coisa perigosa, né? Empoderamento, essa palavra soa, né? Soa pesada, né? Esse empoderamento ele tem sido tentado e construído de diversas formas, mas a principal construção que tem sido feita tem sido aproximar a instituição policial que deveria investigar, que deveria buscar o criminoso, para perto do judiciário. E aí surgiram várias ações nesse sentido. Nós tivemos a medida provisória 657, que foi convertida em lei e virou a lei das excelências para ser tratado por excelência, parecido com o juiz, que detém o poder. Nós temos várias propostas, nós temos proposta de delegado, juiz de instrução, para tentar chegar perto do Poder Judiciário e conseguir o poder. Esse empoderamento que tem sido tentado, ele tem contribuído para uma coisa na polícia. Então, quanto mais você fala em juridicialidade do inquérito policial, mais você aproxima esse inquérito do Poder Judiciário e mais você se distancia do elemento principal de uma polícia, que é o elemento investigativo.
Nós não precisamos de polícia e nem de policiais empoderados. O poder está vinculado nas polícias às polícias das ditaduras, e nós vivemos uma democracia. Nós pretendemos viver uma democracia. Então, meus amigos, a gente tem que ter muito cuidado com essas ações. A mais recente é da PEC 412, que fala da tal autonomia da Polícia Federal. Ela é um perigo porque ela vai justamente nesse sentido do empoderamento que nós tanto criticamos. A polícia, as polícias federal e civis nos estados, para resumir, exercem duas funções básicas: auxílio ao Poder Judiciário no cumprimento das ações que demandam força. Essa é a Polícia Judiciária. E polícia investigativa, princípio básico das polícias civis federal e civis dos estados. Elas foram feitas para investigar crimes. Então elas têm que fugir de buscar essa proximidade jurídica e buscar a ciência e a tecnologia, que são os meios de elucidação de crime. Enquanto isso, eu peço desculpa ao meu amigo, porque ele, infelizmente, não vai conseguir recuperar o seu celular e muito menos ter elucidado o crime, ter preso o bandido. O bandido vai continuar solto, podendo cometer novos crimes. Se a gente quer alguma coisa melhor para o nosso Brasil, a gente tem que repensar essas estruturas que estão carcomidas e que visam poder pelo poder. Grande abraço, boa semana a todos e vamos em frente.